Agora, a questão é a seguinte, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, determinou um cerco completo da faixa de Gaza. De acordo com ele, eletricidade vai ser cortada. Parece que tem gerador espontâneo aqui, tem gerador próprio funcionando por um determinado período, no máximo. Alimentos vão ser cortados. Combustível e água também não serão fornecidos ao local. E ele diz, estamos lutando contra os bárbaros e responderemos de acordo. Esse tipo de cerco que já ocorreu, inclusive nos anos 70 depois de Cristo, os romanos cercaram a fortaleza de Massada. Sim, o general Tito. O general Tito usando do mesmo estratagema. Então, pergunta-se, qual a duração que isso pode ter, já que o Hamas pode também constranger a população local e impedir que eles saiam. Ou seja, vai morrer de fome e de sede, mas não vai sair ninguém, porque nós estamos usando vocês como escudos humanos. Qual você vê estrategicamente, do ponto de vista militar, esse tipo de ação? E a todo momento os debatedores podem dirigir diretamente e fazer perguntas a você, com imagens ao vivo nesse momento. Ô Capês, a gente tem que olhar uma coisa que é muito importante, tanto por parte de israelenses, quanto de iranianos, quanto do próprio Joe Biden, que é a diferença entre discurso e agenda, né? No discurso, o Yoav Gallant, eles estão realmente... Israel aumentou o tom, deu um dimmer no tom ali, mas na prática eu não sei quanto tempo isso vai durar, porque é o que eu falei, depende muito da repercussão internacional. É a mesma coisa o discurso do Irã. O discurso do Irã, não, nós não estamos autorizando o Hamas, nós não estamos autorizando o Hezbollah. Isso é discurso. Da prática, a agenda do Irã é apoiar esses movimentos, a gente não tem dúvidas a respeito disso. O Biden mesmo, nós vamos fazer todo o possível. Ele está de olho nas eleições. E essa situação de Israel vai custar muitos votos para o Joe Biden. Ele já entrou no modo eleição, ele já virou a chave para as eleições de 2020 e 2024 agora, isso é uma realidade. Então a gente tem que observar tudo isso. A diferença que existe entre discurso e agenda. A agenda é isso que está vendo na tela. Uma informação aqui, o Vilela que ele faz uma pergunta, nesse momento que vemos a explosão, a União Europeia, que é um puxadinho dos Estados Unidos. Sim. Está suspendendo o apoio, a ajuda de 3,8 bilhões de dólares para o povo palestino, sob argumento de que o Hamas está se apropriando desse dinheiro que deveria servir para remédios, alimentação, habitação, para se armar contra Israel. Qual a sua avaliação com relação a isso? E logo em seguida o Cristiano vai emendar uma pergunta sobre a posição do governo brasileiro. Mas primeiro essa análise, o Cristiano já faz a sua pergunta na sequência. Mas a União Europeia descobriu isso agora. Agora que eles descobriram. Eu acho o que eu falei, muita gente está se aproveitando dessa situação para querer colocar um discurso para ficar bem para a torcida. A União Europeia sempre soube disso, que esse dinheiro vai parar na mão do Hamas, porque é o Hamas que governa a faixa de Gaza. Eles sabem disso. Agora, eu coloco as coisas da seguinte forma, né? Isso é uma queda de braço. Isso aqui é uma queda de braço. É saber até que ponto Israel vai conseguir pressionar a faixa de Gaza. E tem uma coisa que você falou aí que é muito importante. Esses 300 mil homens que Israel convocou, eles indicam o seguinte, porque lógico, você vai pegar uma pessoa que é da reserva, que não está tão aclimatada aos procedimentos militares, é lógico que essas pessoas vão trabalhar. Mas acaba de acontecer uma violenta explosão nesse momento, olha, com resultados, uma grande fumaça, fogo... você consegue detectar o fogo pela luz, iluminando ali as fumaças, provavelmente mais vítimas nesse momento desse bombardeio. Israel retalhando o ataque terrorista sofrido no dia 7 de outubro, patrocinado pelo Hamas. A sua análise, por favor, e em seguida o Cristiano Vilela tem uma pergunta. E Ricardo Rose, Deise Chocari, a gente vai narrando o que está acontecendo e não precisa nem interferência de ninguém. Interrompe, já faz a pergunta, animando esse debate, por favor. A gente vai ver esses tipos de explosões a noite inteira. São 14 horas e 28 minutos, com a palavra o comandante Robson. A gente vai ver essas explosões aí o tempo inteiro, né? Porque à medida que os serviços de inteligência vão trabalhar... Essa situação do campo de batalha, o que os ouvintes da PAN têm que observar é que é uma situação muito mutável. Você tem um levantamento, né? Chegou um dado, olha, a gente tem você vê parece umas antenas ali, né? Antenas. Sabe qual é o problema, Robson? O Hamas coloca alvos civis dentro desses alvos militares. Então ele mistura pessoas inocentes, mulheres, crianças, e coloca dentro dos prédios onde tem alvos militares. Como Israel pode fazer para evitar esse tipo de efeito colateral? No momento que vemos aqui mais explosões,
fogo, incêndio, tem muitas crianças ali também, e a resposta de Israel é difícil aí nesse momento procurar estabelecer um parâmetro de reação, mas claro que todos nós esperamos que haja o mínimo de efeitos colaterais possível. Por favor, Robson. Mas não vai ter como diminuir isso aí, o Capês. Por que não vai ter como diminuir? Você sempre vai atingir civis. Você lembra o que aconteceu em Mariupol? A gente tem que se lembrar de Mariupol 1 ano atrás. Houve isso aí também. Alguns civis ficaram retidos na zona de combate e foram atingidos por fogo. Então, eu penso dessa forma. O que o Hamas busca, né? Primeiro, uma comoção internacional. Segundo também, eu penso que, dada a magnitude do ataque, o Hamas sabia que Israel ia entrar na faixa de Gaza. E eu acho que é isso que eles querem. Deixa eu só pegar a esteira disso que tu está falando, professor. Saiu uma matéria agora falando justamente nesse ponto que tu está tocando, que a ONU critica o cerco de Gaza por Israel, que era uma das possibilidades que os analistas avaliavam do Hamas se fazer de vítima no meio dessa história toda. Então, como tu mesmo falou, né, a incursão até Gaza, ela já é difícil pelo território, ia ter baixa de todos os lados. E o Hamas tem 100 reféns. Israel ia acabar contra-atacando, mas o Hamas ia fazer justamente isso que tu está falando, né? Se fazer um pouco de vítima. Não, olha só, a gente está aqui com os reféns, mas Israel continua atacando. Então é isso que está acontecendo e a ONU, inclusive, já está criticando, né? Israel por atacar. E sensibilizar a comunidade internacional deve acontecer, porque faixa de Gaza é uma faixa pequena, territorial, sim, muito densa, com os ataques que nós estamos acompanhando aí, todos os ouvintes podem acompanhar, provavelmente vai ter um desdobramento de muitas mortes e isso pode ter uma comoção internacional muito grande. Exato. Pode ser que o tiro saia pela culatra. Nem todos os reféns ali são israelenses, tem reféns americanos. Não, vale lembrar que teve uma rave brasileira, que era o Universo Paralelo, organizada, a criação dela foi pelo pai do DJ Alok, muito conhecido entre nós, e muitos estão desaparecidos dessa rave. Ou seja, agora que o Hamas... Tivemos o depoimento do brasileiro que estava nessa rave, que o Ricardo Rose falou, pudemos exibir, a produção fica atenta aqui. Ele estava lá, ele é do Rio de Janeiro, e estava descrevendo no momento dos ataques, ele ficou no meio da linha de tiro. Ricardo Rose. E tem muitos desaparecidos ainda. Com essa fala do Hamas de que vai eliminar pessoas, vai matar pessoas a cada bombardeio, a gente está vendo vários bombardeios de Israel justificados, enfim, é bem assustador. Agora, o Ricardo, aproveitar esse gancho do Ricardo que falou de brasileiros, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Robinson. E o Brasil nessa história? Não está faltando uma manifestação oficial do governo brasileiro? Estamos diante de um fato histórico, um fato que está extrapolando qualquer tipo de rusga, mas um ataque terrorista efetivamente. Não está faltando uma posição mais efetiva do governo brasileiro, do presidente Lula, condenando esses ataques? Olha, Cristiano, eu acho assim. Primeiro que o Brasil está numa situação de bastante importante nessa crise toda, porque ele está... Quando o Robson fala, um grande incêndio agora em Gaza, estamos aí aqui com imagens duras, fortes, um grande incêndio provocado pelos bombardeios, é o que vocês estão vendo, imagens ao vivo nesse momento. Robson. A gente tem o Brasil numa situação bastante interessante, porque ele está presidindo o Conselho de Segurança da ONU, né? Mas eu penso dessa forma, o país também vai precisar ter uma posição bastante delicada, porque o que está acontecendo, gente? Nós temos duas guerras ao mesmo tempo, essa é que é a verdade. Então, o que valer para Gaza vai ter que valer para a Síria. E esse é o grande problema de Israel hoje em dia. Olha, se a gente tomar determinadas atitudes que fiquem parecidas com a da Rússia, como é que vai ficar essa história toda? É muito complicado. E outra, no próprio governo do governo Lula, eu acho que existem dois posicionamentos. Tem uma ala que é mais pró-Palestina, tem uma ala que é mais pró-Israel. E a gente tem que lembrar que o Brasil, ele tem um bom relacionamento com Israel, sempre teve, tá aí o Capês que é testemunha disso, já esteve lá, e tem um bom relacionamento com todos os países árabes. Uma coisa que a gente precisa lembrar, pessoal, não pode ser esquecido de forma alguma. Independente das paixões aí que existem na sociedade, isso é normal, cada um tem suas preferências, mas nós temos que lembrar o seguinte, uma parte dos países árabes está se formando ao lado dos palestinos nessa história. É muito complicado tudo isso. Eu vi uma coisa ontem, Capês, que me chamou a atenção. A Arábia Saudita com um posicionamento semelhante ao Irã nessa crise. Então, para o Brasil, tudo isso é muito delicado. Isso que eu ia te fazer essa pergunta. A China costurou uma aproximação da Arábia Saudita com o Irã. Sim. Aproximação histórica. Eles travavam uma guerra indireta no Iêmen, mais ou menos como os Estados Unidos ou tanto estão travando com a Rússia na Ucrânia. Sim. Muito bem.
Ao mesmo tempo, o Mohammed bin Salman fez gestos, que é o príncipe saudita que está exercendo o poder regente, ele fez gestos a Israel de aproximação. Pode ter alguma relação essa aproximação da Arábia Saudita com Israel e esse ataque provocando uma reação maciça de Israel para unir novamente os países árabes no momento em que a Arábia Saudita, Emirados Árabes, começa a fazer gestos em direção a Israel? Pode ter por trás disso um motivo político nesse atentado? Pode. Pode, porque, na verdade, o objetivo de todo confronto, de todo conflito, de toda a guerra, é você atingir uma realização política, né? Então, muita gente defende isso, que esses ataques foram feitos aí exatamente para torpedear os acordos entre sauditas e israelenses. E por algumas declarações que a gente já viu da Arábia Saudita nas últimas horas, aí parece que esse acordo já naufragou, né? Vai ser muito difícil você trabalhar um acordo em meio a essa crise. Bom, eu vou fazer uma pergunta agora para o Ricardo Rous. O seguinte, e vou começar a inserir os nossos demais debatedores aqui na discussão. Ricardo, o Brasil hoje é um país dividido. Os Estados Unidos são um país dividido. Na plena Quinta Avenida, na Times Square, havia grupos apoiando os palestinos, grupos apoiando os israelenses e quase houve troca de violência. Muito bem, a União Europeia está dividida. Israel também se encontrava num momento de divisão, com protestos com relação ao primeiro-ministro Netanyahu, que queria fechar, ou não fechar, mas diminuir os poderes do Supremo Tribunal Federal. E ali havia uma discussão, uma posição. Esse tipo de divisão pode ter provocado um relaxamento na vigilância de Israel e o Hamas se aproveitou desse momento para lançar esse ataque? Como você vê isso, essa questão, e quais são as possíveis repercussões de Netanyahu após a reação? Vamos lembrar que a Golda Meir era a primeira-ministra israelense em 1973 e ela caiu mesmo tendo vencido a guerra, ela caiu após a guerra do Yom Kippur. Como você vê essa questão? Olha, eu acho que a divisão, muitas frentes sempre dispersa a tensão, né? Israel estava dividido e pode sim ter causado um relaxamento. É óbvio que aqui eu estou falando de bate-pronto, mas pode ter causado um relaxamento, que a gente percebe que o ataque do Hamas foi um ataque planejado, foi um ataque organizado. Isso não aconteceu da noite para o dia, isso não aconteceu agora. Isso já vem, esse conflito já é um conflito secular. Se a gente puxar de 47 para cá, em especial em 48 com a criação do Estado de Israel, de lá para cá já tivemos diversas, nunca conseguimos chegar de fato num acordo de paz, de fato. A gente já teve teoricamente um acordo de paz, mas que os palestinos nunca concordaram na prática com o que está acontecendo. Então é uma situação muito difícil, realmente muito complexa. Agora, Deise, em 2015 eu estive em Israel, inclusive estive com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pude fazer perguntas a ele, e a questão que tivemos é a seguinte, os israelenses alegam que os palestinos não querem fazer a paz. Porque o Hamas, claro, o Hamas quer a destruição de Israel. Ele não quer fazer a paz com Israel. Mas, ao mesmo tempo, você tem o lado de Israel, que é um lado da Palestina, que é a faixa de Gaza, dominada por esse grupo violento, Hamas, que faz também 90% da população vítima deles. Porque, na verdade, eles estão sofrendo agora esse bombardeio por essas ações violentas do Hamas. Só que, do outro lado, nós temos a Cisjordânia, que é a banca oeste do Rio Jordão. E não poderia haver algum tipo de entendimento parcial? Como é que é essa questão? Nós vamos ouvir daqui a pouco o Maurício Felberg, que é um advogado, tem parentes que estão em Israel, está extremamente preocupado, conhece também profundamente a situação daquilo. Mas como é que é a situação? Que situação difícil! Não se consegue chegar a um acordo racional, equilibrado, em que ambas as partes façam concessões. Há uma desconfiança muito grande, um ódio recíproco. Existe isso, né, Capes? Eu acho que tem um ponto que é fundamental, até pegando a esteira aqui do que tu perguntou para o Rous. O Hamas vive de um inimigo, né? Ele precisa de um inimigo para se fortalecer. Então, estava quieto, acho que o último ataque deles foi em 2001, não lembro, mas estava quieto. Não existe a menor possibilidade de paz. Grupo terrorista no poder, e ali logo do lado tu tem o Hezbollah, né, que está a toda hora também incentivando o ódio. Então eu acho que essa situação de paz ela é praticamente impossível. Enquanto o Hamas estiver no poder, é impossível.
Vamos lembrar que o Hamas é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia, por várias outras nações e que prega a eliminação do povo judeu. Exato, é importante dizer. Então, muito difícil um diálogo com quem prega a tua eliminação. Sim, o Hamas ele tem um braço político. A maioria dos tratados internacionais não considera o Hamas um grupo terrorista. Israel considera, obviamente, claro. Os Estados Unidos consideram, a Inglaterra, o Reino Unido, a Grã-Bretanha considera o Hamas um grupo terrorista. Agora, é certo que o Hamas não vai sentar numa mesa de discussão com Israel para celebrar a paz. E quem paga o preço disso tudo é a população de Israel que quer a paz, a população palestina que quer a paz, e ficam esses extremistas no meio impedindo esse processo. Queria ouvir você e o Robson também sobre isso. Olha, Capês, a leitura que a gente tem é justamente isso, que a sociedade ela acaba servindo de massa de manobra para esses interesses bélicos desses grupos, no caso do Hamas, um grupo terrorista, claramente terrorista, e que, como bem dito agora pela Deise, ele sobrevive justamente através dessa necessidade de ter o confronto. Sem o confronto, esse grupo não sobrevive. E por isso que é importante, diante de um cenário como esse, é que a comunidade internacional se posicione. Até para a guerra tem limites, professor Robinson pode dizer isso com muito mais propriedade do que todos nós aqui na mesa. Até para a guerra tem limites. Não se pode praticar um ato desse, um ato terrorista. E isso tem nome, esse sim é um ato terrorista. Então, não se pode deixar que esse tipo de ato seja praticado levando centenas ou milhares de vítimas civis, pessoas que viviam suas vidas, que não tinham absolutamente nada a ver, nada a se relacionar com esse conflito, que tenham suas vidas levadas a cabo justamente por conta desses interesses, desse tipo de interesse. Ali, Cris Vilela, à sua direita, você observa agora à minha direita, um grande incêndio provocado, e ali, imagine, é uma área extremamente povoada, densamente povoada, as pessoas ficam uma em cima da outra. Olha agora, um grande clarão de um novo bombardeio e um calor, um desconforto enorme. Como manter essas pessoas dentro de uma panela de pressão. Eu pergunto agora, operacionalmente, Robson, vamos falar em termos operacionais. Você tem reféns do seu povo em mãos do Hamas, em túneis dentro da Palestina. Você precisa dar uma resposta e essa resposta não pode ser negociação, principalmente diante do que ocorreu. E, ao mesmo tempo, você está fazendo uma reação que vai provocar efeitos colaterais, morte de civis inocentes, que também pode ser um dos objetivos do Hamas. Ou seja, ele de agressor se coloca de maneira oportunista como vítima. Como é que você, operacionalmente, é possível agir para pegar os criminosos, os delinquentes, os terroristas que praticaram estas ações reprováveis, mas, ao mesmo tempo, não provocar um banho de sangue que também coloque Israel numa posição complicada politicamente? Olha, Capês, isso pode ter uma solução militar no curto prazo, né? Israel pode entrar ali, resgatar alguns reféns, eles vão destruir grandes efetivos do Hezbollah, vão eliminar depósitos de suprimentos, centros de comando, né? O Hezbollah vai ter um desfalque muito grande nas suas fileiras. Mas no longo prazo não existe solução militar para isso. Eu penso dessa forma. No longo prazo, Israel vai ter que ir por um outro caminho. Porque o que acontece é o seguinte: se você pegar as guerras de 1948, 1956, 1967, 1973 e 1982, que foram guerras que ou Israel venceu ou ele saiu muito bem, eles enfrentaram exércitos árabes, né? Exércitos convencionais, pouco treinados, com uma soldadesca pouco motivada, uma diferença muito grande entre os oficiais e os soldados. Isso tudo muda a partir da criação do Hezbollah. Em 2006, Israel enfrentou o Hezbollah no Líbano e precisou sair de lá, né? Com o Hamas, a situação é identicamente complicada. São exércitos muito mais treinados, exércitos menores, com a capacidade de estrago muito grande, altamente motivados, muito treinados. Eles têm uma doutrina de emprego bastante agressiva, porque ela se assemelha em padrões iranianos, que tem os melhores exércitos. O do Oriente Médio seguramente é um dos melhores e um dos melhores do mundo. Então, o que acontece? Não tem solução no longo prazo para isso, porque nós estamos vendo uma coisa que daqui a uns 5 anos vai se repetir. Esse ataque a Gaza não é a primeira vez que acontece. Então, eu não acho que haja uma solução. Agora,
O temor que eu tenho é o seguinte: se o Hezbollah, se o Hamas se preparou para uma entrada do exército israelense em Gaza, a gente pode ter outra Bakhmut aí. Eu não sei quanto tempo vai durar Professor, isso. tinha uma história que eles iam fazer um corredor para garantir suprimentos para quem estava em Gaza. Nós estamos aqui, a produção, só um minuto, Deise, a produção me chama a atenção. Nós temos um entrevistado agora, aguardando para entrar, no momento em que vemos aqui novos focos de incêndio, que é o doutor Maurício Felber, que está aqui, cuja família, parte de amigos familiares, estão em Israel. Doutor Maurício Felber, que está conosco, Maurício. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os espectadores. Boa tarde, comandante. É um prazer estar falando com vocês. Um momento muito difícil, momento ímpar. Depois de 50 anos, Israel volta a se deparar com uma situação de extrema gravidade e, dessa vez, como vocês bem estavam abordando, sem precedentes, Fernando. Maurício, você tem algum parentes, amigos que estão nesse momento em Israel? Você tem mantido contato com eles? Há alguém que está desaparecido e que você não consegue contato? Como é que está essa situação de apreensão também aí para você e para sua família? Veja, Fernando, felizmente da minha família não há ninguém que esteja desaparecido. Estão todos em relativa segurança, muito consternados. Esses meus familiares residem numa cidade ao norte de Tel Aviv, portanto um pouco fora da área alvo ainda dos ataques, mas aquela situação de terror, de ouvir sirene pela manhã, de ouvir sirene à noite, sirene de madrugada, tem que se recolher ao quarto de segurança, o chamado bunker, e segundo os relatos dos meus familiares, momentos de extremo terror que só quem vive para poder experimentar e para poder falar a esse respeito. O terror deles é tão grande que eu até pedi que eles, meus familiares, dessem entrevista, mas eles estão tão consternados que não se sentem à vontade para falar. Mas sabemos, sim, de muitos conhecidos que estão desaparecidos, de conhecidos, de familiares que estão em situação de perigo, sem dar notícia da família, e também de parentes de brasileiros que têm sido convocados agora nessa força-tarefa. 300 mil reservistas foram chamados para poder defender a vida dos inocentes, tanto de Israel quanto da Palestina, porque o que está em jogo não é a vida apenas dos israelenses, o terror contra os israelenses, mas também do próprio povo palestino, uma vez que o Hamas não os representa adequadamente e não quer a paz para os próprios palestinos, Fernando e espectadores. Maurício, agora nós estamos com uma situação do governo israelense complicada, porque os sequestradores, vamos tratar desse tema agora como sequestro, os sequestradores do Hamas mantém adolescentes, tem uma senhora que estava numa cadeira de rodas, idosa, também mantida como refém, e é um tipo de sequestro diferente, porque normalmente em sequestro se tenta uma negociação para a liberação dos reféns, a prioridade é salvar a vida dos reféns, vidas de inocentes, e também, claro, a recuperação de corpos para que possam seguir um ritual de velório, de enterro, que é próprio da religião judaica. Como é que se faz isso hoje? Como é que o governo está dividido entre preservar a vida dessas pessoas e ter que dar uma resposta para, digamos assim, não se conformar e não aceitar passivamente um ataque sem precedentes como esse? É justamente esse o enorme desafio vivido agora pelo governo, pelo Comando de Estado israelense. Não sei se vocês lembram, recentemente, há cerca de 7 anos, um pouco mais... Estão vendo, Maurício? A gente acompanha agora mais um foco de incêndio nesse momento, mais um bombardeio. Como você disse, a morte de inocentes como efeito colateral pode interessar ao Hamas, que usa isso como uma bandeira para se vitimizar e justificar novos ataques. Pode prosseguir, Maurício, por favor. Sem dúvida, obrigado, Fernando. O que eu gostaria de ressaltar é que a última vez que Israel negociou a troca de uma única alma judaica que estava refém há 5 anos, houve uma troca por cerca de 1.000 terroristas, para você ver o custo que isso teve para Israel. Imagine agora o estrago, as fontes oficiais falam em uma centena, um pouco mais, de sequestrados. Em off, a gente ouve dizer um número maior que esse, que o número pode chegar a 3 centenas. Imagina o custo que isso vai ter. E o objetivo, como você já bem adiantou, não é um objetivo de preservar a vida, de trocar por alguma recompensa. A ideia é colocá-los como escudo humano para os ataques. A gente viu imagens divulgadas, imagens que parecem de ficção científica, mas que são verdadeiras, de crianças em gaiolas, de senhoras sendo violentadas, enfim,
é uma violência sem precedente e o governo está diante de um impasse, porque precisa dar uma resposta, precisa arrumar uma solução, preservando a vida também dessa centena para mais aí de sequestrados. Então é uma situação ímpar. O comandante estava explicando muito bem, as outras guerras que Israel venceu com certa facilidade eram exércitos convencionais. Agora estamos diante de terroristas que têm uma motivação extrema e que invadiram o Estado de Israel para matar as pessoas a esmo. Então as cenas foram dantescas, são muito reprováveis e precisa haver muita calma, muita estratégia, porque o que se deseja é preservar o máximo de vidas de israelenses, de palestinos também. Sem dúvida. Agora, a gente quer agradecer a você, Maurício Felberg, muito obrigado pela participação. Qualquer informação que você tiver, o que queira usar aqui a Jovem Pan para ecoar aqui algum tipo de aviso, de algum alerta, nós estamos à sua disposição. Se tem parentes em Israel, se eles transmitirem a você alguma informação que queira nos passar, nós agradecemos também. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, lamento muito essa quadra vivida, esse momento vivido agora, e espero que possamos ter dias melhores, mas as projeções, infelizmente, não são positivas. As projeções são de que esse conflito deve durar semanas ou meses, e oremos muito pela paz em Israel, para os israelenses e para os palestinos. Muito obrigado, Fernando e equipe. Muito obrigado.